Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, número 6, Possibilidades Ilimitadas. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos buscando a Tua face, Tua bênção, Tua santidade, buscando o derramamento do Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos. Em nome de Jesus, dá-nos esta bênção. Abre a nossa mente para entendermos a Tua palavra neste momento. Responde os pedidos que cada um tem no coração. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Possibilidades ilimitadas. Não há limite. Não há limite para a pessoa que, colocando de lado o próprio eu, se submete a Jesus e à direção do Espírito Santo. Esta pessoa tem possibilidades ilimitadas. O verso áureo diz: mas um só e o mesmo Espírito é o que realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. 1 Coríntios 12, 11. Deus nos chama a testemunhar dele. Nós é que temos que falar bem do nosso Pai, do amor do nosso Pai, da misericórdia, da bondade. Nós temos que falar bem de Jesus Cristo, nosso Salvador amado. Quão precioso, quão amigo Ele é. Quão perdoador é Jesus Cristo. Nós fomos colocados na terra para testemunhar do nosso Pai. Testemunhar não é um dom espiritual que alguns recebem e outros não. Você não pode dizer: não, eu não tenho esse dom de testemunhar. Eu não tenho esse dom de ser um missionário. Não, queridos. Todos os que nascem no reino de Deus nascem como missionários. O dom de testemunhar é um dom dado para todos. Basta ser convertido, basta ter nascido do Espírito e da água. Você então está dotado deste dom de testemunhar, de abrir o coração e falar bem de Jesus Cristo. Quão precioso é Ele, quão amável e quão bondoso é o Pai Celestial. É abrir a boca e deixar sair as bênçãos que nós temos recebido do nosso Pai. Por isso, testemunhar não é um dom espiritual especial que apenas algumas pessoas recebem, mas é um chamado divino para cada cristão. A Bíblia utiliza diferentes expressões para descrever nosso chamado diante de Deus. A Bíblia diz que nós deveremos ser luzes no mundo. A Bíblia também diz que nós temos que ser embaixadores de Cristo e também fala que nós temos que ser um sacerdócio real. Queridos, o mesmo Deus que nos chama para testemunhar e para servir, Ele também nos habilita, Ele também nos capacita, Ele não nos deixa na mão. Deus não chama os habilitados, Deus não chama os capacitados. É Ele que habilita, é Ele que capacita. Quando nos consagramos a Deus e dedicamos nossa vida a Ele, nossas possibilidades de servir são infinitas. No livro Ciência do Bom Viver, na página 159, nós lemos: não pode haver limite à utilidade de uma pessoa que, pondo de parte o próprio eu, oferece então margem à atuação do Espírito Santo em seu coração e vive uma vida inteiramente consagrada a Deus. Não há limites. Você não pode imaginar tudo o que Deus fará por você, através de você, se você se colocar nas mãos de Deus, se você se submeter ao Espírito Santo e colocar de lado o próprio eu. Deus vai te usar de forma poderosa, miraculosa. Deus fará com você e através de você o que fez com Pedro, com João, com Paulo lá no primeiro século. Aleluia! Pelo privilégio de sermos testemunhas do nosso Deus, do nosso Pai Celestial. Na parte de domingo, diferentes nos dons, unidos no serviço. Graças a Deus pela diferença que existe entre nós. É exatamente esta diversidade de qualidades, de talentos, é exatamente esta diferença que existe entre nós que torna a igreja completa. Você já pensou como os discípulos eram diferentes uns dos outros? A origem deles, a personalidade deles, o temperamento e os dons variavam bastante. Mas isto não foi uma desvantagem para a igreja, e sim uma vantagem. Tornou-se um ponto forte
Mateus era um cobrador de impostos, ele era muito exato nas contas, ele era muito correto. Por outro lado, Pedro, muitas vezes ele falava precipitadamente e era entusiasmado, impulsivo, mas também tinha qualidades para se tornar um grande líder carismático. E também João era bondoso e franco. André era sociável, extremamente consciente daqueles que o cercavam e sensível aos outros. Tomé, ele tinha suas tendências de duvidar, de questionar, buscar respostas, mas ele se tornou forte em Jesus Cristo. Cada um desses discípulos, embora tivesse personalidade diferente, dons diferentes, eles foram poderosamente usados por Deus para testemunhar de Jesus. Na igreja somos diferentes, no casamento somos diferentes, nossos filhos são diferentes. Nós temos que aprender a viver com estas diferenças, com essas diversidades. Na igreja, no casamento, com os filhos, onde quer que formos. Nós temos que aprender a viver com aqueles que pensam diferente de nós. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. E vamos ler então o verso 12. Aqui nós lemos: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. E agora o verso 13. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um só espírito. E agora os versos 18 a 22. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça dizer aos pés: não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. Deus usa o nosso corpo como uma ilustração da igreja. Assim como no nosso corpo, os membros são diferentes, mas todos são úteis. Não existe nenhum membro do nosso corpo, seja o menor ou o mais insignificante que possa parecer. Não existe nenhum membro no nosso corpo que possa ser dispensado. Assim também é a igreja, o corpo de Cristo. Deus se alegra em tomar pessoas de diferentes origens, com diversos talentos e habilidades, para lhes conceder dons para o serviço. O corpo de Cristo, que é a igreja, não é um corpo homogêneo, e sim heterogêneo. Não é um clube de campo com pessoas da mesma origem e o mesmo pensamento. A igreja de Deus é um movimento dinâmico de pessoas com diferentes dons, unidas no amor a Cristo e às Escrituras e comprometidas em compartilhar o amor de Deus e as verdades da palavra de Deus com o mundo inteiro. Os membros do corpo de Cristo, eles têm dons diferentes, mas cada um é valioso, cada um é decisivo para o funcionamento saudável do corpo todo, assim como os olhos, ouvidos e nariz têm funções diferentes, mas são necessários para o corpo. Todos os dons também são necessários. Se ponderarmos cuidadosamente sobre o corpo humano, mesmo as partes menos importantes têm uma função crucial. Considere somente os cílios que estão nos seus olhos. E se não tivéssemos algo que aparentemente é tão insignificante como os cílios, o que aconteceria? As partículas de poeira embaçariam a nossa visão e as consequências seriam danos irreparáveis. O membro aparentemente mais insignificante da igreja é uma parte essencial do corpo de Cristo e recebeu o dom do Espírito Santo. Para Deus, todos são importantes e úteis. Quando dedicamos totalmente nossos talentos a Deus, cada um de nós pode fazer uma diferença eterna. Para cada pessoa chamada por Deus, batizada, que nasceu da água e do Espírito, que se tornou membro do corpo de Cristo, para cada pessoa Deus tem uma missão, tem uma obra, e ninguém pode fazer a obra por você. Nunca pense assim: se eu não fizer, outro fará. Se eu não visitar, outro visitará. Se eu não estudar a Bíblia com esta pessoa, outro estudará. Queridos, nós não podemos pensar assim.
Deus nos incumbiu, Deus nos responsabilizou, Deus colocou em nós o amor divino, Deus nos capacitou e Deus exige um trabalho pessoal, responsável de cada pessoa salva em Jesus Cristo. Todos os que nascem no reino de Deus nascem como missionários. Eles amam a Jesus Cristo e eles amam as pessoas pelas quais Jesus morreu. Na parte de segunda-feira, Deus, o doador de todos os dons. De acordo com a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 11, aqui nós lemos, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12 e o verso 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. É o Espírito Santo que reparte os dons. É o Espírito Santo que dá os dons. E ele dá a quem ele quer, do jeito que ele quer. Não sou eu que escolho os meus dons. É o Espírito Santo que avalia a minha vida e me dá os dons de acordo com a minha capacidade de os desenvolver para a glória de Deus. Isto também é explicado no capítulo 12, verso 18. Aqui nós lemos, mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Cada um deles como quis. É o Espírito Santo que distribui os dons do jeito que ele quer. Por isso mesmo, nós não podemos ficar reclamando do dom que nós temos. Não poderemos ficar lamentando por não termos aquele dom, aquele outro dom e desprezarmos o dom que nós temos. Foi obra do Espírito de Deus, o Espírito Santo nos deu este dom e Deus nos cobrará por este dom e não pelos outros que não temos. Abra a Bíblia também em Efésios capítulo 4, aqui nós lemos o capítulo 4 de Efésios, o verso 7 e o verso 8. Aqui lemos: Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. É Jesus Cristo que nos dá os dons através do Espírito Santo. E também em Tiago capítulo 1 e o verso 17, aqui nós lemos: Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Todos os dons vêm de Deus. Deus é o originador de todas as dádivas e todo dom perfeito vem dele. Portanto, podemos ter a certeza de que ele nos concederá os dons do Espírito Santo mais adequados à nossa personalidade e usará da melhor maneira nossas habilidades para servir a sua causa e glorificar o seu nome. Abra sua Bíblia também em Marcos capítulo 13 e o verso 34. Marcos capítulo 13 e o verso 34. Aqui nós lemos: É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra e mandasse ao porteiro que vigiasse. Comparando esta parábola, o homem que saiu viajar e deixou o trabalho para cada um dos seus servos, vamos pensar que Jesus Cristo foi para o céu. Ele disse: Eu irei para o meu Pai, porque preciso ir. É bom que eu vá. E eu enviarei para vocês o Espírito Santo. E o Espírito Santo distribuirá dons para que vocês sirvam a Deus e que sirvam a igreja. Observe aqui neste verso 34 que o Senhor da parábola, que representa Jesus, ele deu aos seus servos a cada um a sua obra. Ninguém ficou sem uma missão, sem um trabalho específico dado por Jesus. Todos nós temos uma obra a desempenhar. Você já se perguntou: Senhor Jesus, qual é a minha missão? Qual é a minha tarefa? Qual é a minha parte? Qual é a minha responsabilidade? O que o Senhor quer que eu faça? Eis-me aqui, envia-me a mim, usa-me no teu serviço, aonde o Senhor quiser, quando o Senhor quiser e do jeito que o Senhor quiser. Deus tem uma tarefa especial para cada um na obra de compartilhar o Evangelho. Na parábola que nós lemos aqui em Marcos, capítulo 13, verso 34, o proprietário que deixa a casa aos cuidados dos seus servos, ele lhes dá o trabalho designado. Há uma tarefa para cada um e Deus concede dons espirituais a todos para que realizem a tarefa ou o ministério para que são chamados. Quando entregamos nossa vida a Jesus Cristo e por meio do batismo tornamo-nos membros do corpo de Cristo, o Espírito Santo concede dons para que sirvamos ao corpo e testemunhemos ao mundo.
Em 1903, a serva de Deus escreveu uma carta dirigida especificamente para um irmão, falando dos dons que Deus dera a ele e que esperava que ele os desenvolvesse. A carta diz assim: somos todos membros da família de Deus. A todos nós, em maior ou menor grau, foram confiados talentos dados por Deus e somos responsáveis por sua utilização. Seja nosso talento grande ou pequeno, devemos usá-lo no serviço de Deus e reconhecer o direito de todos os outros de usar os dons que lhes são confiados. Nunca devemos menosprezar o menor capital físico, intelectual ou espiritual. Quando você pensa na voz que Deus lhe deu, quando você pensa na capacidade que Deus lhe deu de pronunciar as palavras, ter uma boa dicção, uma boa entonação, quando você pensa na inteligência que Deus lhe deu, quando você pensa nos dons musicais que Deus o capacitou, quando você pensa em todas estas habilidades, talentos ou dons que Deus lhe deu, você pergunta: que queres que eu faça, Senhor? Como eu posso transformar este meu talento num ministério? Abra sua Bíblia agora em Atos capítulo 10. Atos capítulo 10 e os versos 36 a 38. Atos capítulo 10 e os versos 36 a 38. Aqui nós lemos: a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Está muito claro que Deus ungiu a Jesus Cristo com o Espírito Santo. E Jesus andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Queridos, assim como Jesus Cristo nasceu do Espírito, foi batizado pelo Espírito e cumpriu a missão que o Pai lhe deu, assim também você, filho de Deus, você, filha de Deus, você também precisa nascer do Espírito, ser batizado pelo Espírito para cumprir com a missão que o Pai nos deu. Nós, às vezes, podemos pensar que, com relação a nós, as coisas acontecem de forma diferente daquela que aconteceu com Jesus Cristo. Mas não, queridos. Jesus Cristo, primeiramente, nasceu do Espírito, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Ele já nasceu do Espírito do ventre materno. Isso não acontece com você e nem comigo, porque nós nascemos de um pai e de uma mãe pecadores. Nós não fomos gerados pelo Espírito Santo no ventre materno. Mas nós precisamos nascer do Espírito. Jesus nasceu do Espírito já do ventre materno. Mas nós nascemos do Espírito quando abraçamos Jesus como Salvador, quando nós somos batizados. A Bíblia diz lá em João capítulo 3, na experiência que Jesus teve com Nicodemos, Jesus disse: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver e não pode entrar no reino de Deus. Portanto, nós temos que nascer da água e do Espírito Santo. O batismo, quando você abraça Jesus como Salvador e é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você está nascendo da água. Mas não só da água, você está nascendo também do Espírito Santo. Lembre-se, Jesus nasceu do Espírito e viveu uma vida guiada pelo Espírito Santo até que chegou um momento em que ele foi batizado pelo Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo na vida de Jesus ocorreu depois que ele saiu das águas. O Espírito Santo desceu em forma de uma pomba sobre Jesus Cristo e a voz do Pai foi ouvida. Em Mateus capítulo 3, versos 16, 17 e 18, menciona que a voz do Pai foi ouvida, dizendo: este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. A ele ouvi. Dali para frente, Jesus Cristo, batizado pelo Espírito Santo, iniciou seu ministério, cumpriu com a sua missão. Para cumprirmos com a missão que o nosso Pai nos deu, nós primeiramente precisamos nascer do Espírito. E isso acontece no nosso batismo. Você nasce da água e do Espírito. Mas não basta nascer do Espírito Santo. Nós precisamos também ser batizados pelo Espírito Santo. Por isso Jesus disse para os discípulos, que já tinham convivido com ele 3 anos e meio. E antes de Jesus subir para o céu, Jesus disse: vocês devem ficar em Jerusalém. Atos capítulo 1 menciona, abra sua Bíblia. Em Atos capítulo 1, nós vemos agora no verso 5. No verso 5.
Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. 3 anos e meio andando com Jesus Cristo, pregando, realizando milagres em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, porque eles já eram nascidos do Espírito Santo, mas ainda não tinham sido batizados pelo Espírito Santo. Por isso Jesus disse, antes de subir para o céu, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Ou seja, os discípulos ainda não eram batizados pelo Espírito Santo, embora já fossem nascidos do Espírito Santo. É isso exatamente, meu querido, que tem que acontecer na minha vida e na sua vida. O nascer do Espírito não é tudo. Deus tem algo maior, mais poderoso para você, que é o batismo do Espírito Santo. Foi quando Pedro foi batizado pelo Espírito Santo que ele pregou um sermão e 3.000 almas se converteram. Foi depois de 10 dias de comunhão no cenáculo. Atos capítulo 1 menciona que eles estiveram ali 10 dias orando, pedindo perdão um para o outro, eliminando as diferenças, eliminando o espírito de supremacia, eliminando o espírito de superioridade. Depois que eles confessaram, depois que eles se uniram, então o Espírito Santo foi derramado sobre eles e eles foram batizados pelo Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo não acontece de qualquer jeito. Não, queridos, tem que haver confissão dos pecados. Pecados acariciados, pecados conhecidos precisam ser confessados e abandonados. Aqueles que nascem do Espírito, eles estão sendo guiados pelo Espírito Santo, mas eles ainda têm diferenças, defeitos de caráter, assim como os discípulos. 3 anos e meio vivendo com Jesus, mas viviam brigando uns com os outros, querendo saber quem seria o maior, quem se assentaria, um à direita e outro à esquerda do mestre. Queridos, depois destes 10 dias no cenáculo, pedindo perdão, confessando os seus erros, então eles estavam purificados do egoísmo. E foi assim que eles receberam o batismo do Espírito Santo. Não se contente somente com o nascer do Espírito. Busque em oração, em jejuns, busque também o batismo do Espírito Santo, para que ele possua sua mente e você se torna uma possessão do Espírito Santo. Você se torna uma poderosa testemunha de Jesus Cristo. Na parte de terça-feira, o propósito dos dons espirituais. Para que Deus nos capacita? Para que Deus nos dá dons espirituais? Para sermos importantes, para aparecermos, para esnobismo, para orgulho, para arrogância? Queridos, qual é o propósito principal na dádiva dos dons? Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, e o verso 7. Aqui nós lemos: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. O Espírito Santo dá dons, capacita as pessoas com dons para aquilo que for útil. O Espírito Santo nunca dará um dom para a inutilidade. Quando eu ouço as pessoas falando em línguas estranhas, eu fico imaginando estas pessoas que estão falando em línguas estranhas, conforme diz ali em 1 Coríntios capítulo 14, elas não entendem o que elas estão falando, quem está ouvindo também não entende, e qual é a utilidade disso? Para que serve? É inútil, assim como Paulo diz, aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, e o verso 9, ele diz que é inútil quando as pessoas falam e não entendem o que falam, e aqueles que ouvem também não entendem, é algo inútil. Portanto, não é do Espírito Santo. Se é inútil, não é do Espírito Santo, porque 1 Coríntios 12, 7 diz que o Espírito Santo distribui dons para o que for útil somente. Por isso lemos aqui em 1 Coríntios 14, verso 9, diz assim: assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis. Com a língua, nós temos que falar palavras bem inteligíveis, para que todos possam entender a mensagem. Como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Queridos, o Espírito Santo dá dons verdadeiros, mas Satanás dá dons falsos. Para cada dom do Espírito Santo, existe um dom correspondente de Satanás, para enganar. É uma contrafação. E muitas vezes, as pessoas que não querem ser obedientes a Deus,
As pessoas que não querem guardar os mandamentos de Deus, elas recebem dons, mas não do Espírito Santo. Abra sua Bíblia agora em Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 4, e vamos ler os versos 11 até o verso 16. Efésios capítulo 4 e os versos 11 até o verso 16. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas. Imagine se todos fossem apóstolos. Imagine se todos fossem profetas. Graças a Deus, nem todos têm o mesmo dom. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Por que Deus deu essa diversidade de dons? Qual é o propósito? Verso 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Deus quer aperfeiçoar a sua vida, a minha vida, aperfeiçoar a sua igreja, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Dons diferentes, pessoas diferentes, elas se completam e edificam o corpo de Cristo. Verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Deus não tem outro padrão, Deus não tem outro ideal que não seja o quê? Varão perfeito. Mulheres e homens em Cristo Jesus devem buscar o quê? A perfeição. Não é perfeccionismo, mas é perfeição em nome de Jesus Cristo e para a glória de Jesus Cristo. Por isso o verso 13 diz, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus e a varão perfeito, à medida da estatura completa em Cristo. O padrão é Jesus Cristo. Nós crescemos até a medida da estatura completa em Cristo. E agora o verso 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Deus não quer que você seja menino ou menina espiritualmente sempre. Quando nascemos da água e do Espírito, nós somos meninos e meninas espiritualmente falando. Mas Deus quer que você cresça, que você amadureça e chegue ao momento em que você será batizado pelo Espírito Santo. E você vai ser firmado na doutrina verdadeira, não vai ser levado de um lado para o outro. Muitos são assim, para onde o vento bate, ele vai. Ele não tem firmeza. Por isso a Bíblia diz, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Verso 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Unidos em amor, crescendo na cabeça que é Cristo Jesus, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Qual é o propósito, portanto, dos dons? Edificar a igreja, para que você e eu cresçamos no poder e no conhecimento de Jesus Cristo, nos tornando homens e mulheres maduros, não mais meninos e meninas espiritualmente, mas crescer na estatura completa de Cristo Jesus. O nosso alvo, o nosso padrão é a perfeição de Jesus Cristo. Chegarmos à perfeição de Jesus Cristo pelo poder de Jesus Cristo e para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Você pode estar se perguntando qual é a diferença e qual é a relação que existe entre dons espirituais e talentos e habilidades naturais. Os dons espirituais são qualidades divinamente comunicadas pelo Espírito Santo a cada cristão, a fim de habilitá-lo para o seu ministério especial na igreja e serviço ao mundo todo. Os dons do Espírito Santo também podem incluir talentos naturais que foram santificados pelo Espírito Santo e usados no serviço de Cristo. Todos os talentos naturais, as habilidades naturais são dados por Deus, mas nem todos são usados no serviço de Cristo. Mas você pode transformar esse talento natural, esta habilidade com a qual você já nasceu, você já tem estas habilidades, você pode transformar isso em dons. Por quê? O Espírito Santo pode santificar seus talentos e habilidades e transformá-los em ministérios. E você então vai exercer os dons do Espírito Santo dentro daqueles talentos e habilidades dados por Deus e que foram santificados a Jesus Cristo. Os dons do Espírito Santo,
Os dons especiais do Espírito não são os únicos talentos representados na parábola. Esta inclui todos os dons e talentos originais ou adquiridos, naturais ou espirituais. Todos devem ser empregados no serviço de Cristo. Tornando-nos discípulos de Jesus, rendemo-nos a Ele com tudo o que somos e tudo o que temos. Ele então nos devolve essas dádivas purificadas e enobrecidas para que as utilizemos para a sua glória em abençoar aos nossos semelhantes. Além disso, Deus também estabeleceu dons especiais na igreja, como o dom de profecia e também dons de pastores, de anciãos. São professores no corpo de Cristo, a fim de nutrir, de habilitar cada membro para o serviço. Meus queridos, mantenham em mente de que estes dons e habilidades e talentos que são santificados a Jesus Cristo e são transformados em ministérios, eles vão desenvolvendo os dons, vão desenvolvendo os talentos. Logo, você vai ampliando a sua esfera de ação. Cada vez sua utilidade é maior, porque os talentos vão se duplicando para a glória de Deus. Na parte de quarta-feira, descobrindo os dons. Eu já tenho visto muitas formas de descobrir os dons. Eu vi, por exemplo, questionários com 50, com 70, 80 perguntas, que a pessoa, ao responder todas aquelas perguntas, ela estaria descobrindo qual era o seu dom. Queridos, sinceramente, eu acho que descobrir o seu dom é algo entre você e o Espírito Santo. É pela comunhão com Jesus Cristo, é pela revelação do Espírito Santo que você vai descobrir o seu dom. Quando você se dispõe a viver para Jesus, quando você se dispõe a ir onde Deus quiser, quando Deus quiser, do jeito que Deus quiser, quando você diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim e capacita-me com o Espírito Santo, mostra-me onde eu posso ser útil. Quando você tem essa atitude, o Espírito Santo vai te usar, o Espírito Santo vai capacitar, o Espírito Santo vai mostrar para você quais são as áreas que Ele deseja que você atue, porque você será muito frutífero. Porque todos os dotados pelo Espírito Santo e que cumprem a sua missão na dependência do Espírito Santo, eles são frutíferos. Eles ganham almas para Jesus Cristo. Eles edificam a igreja de Jesus Cristo. E este trabalho é reconhecido por dezenas de pessoas que foram beneficiadas pelos dons que esta pessoa está exercendo. Queridos, descobrir os dons é algo entre você e Deus. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1, versos 4 a 9. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, e os versos 4 a 9. Aqui nós lemos: Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, quando escreveu à igreja de Corinto, disse, nenhum dom vos falta. A igreja de Corinto era uma igreja de muitos dons, mas também existiam os falsos dons na igreja de Corinto. Quando você lê 1 Coríntios capítulo 14, você percebe claramente que existia na igreja de Corinto o falso dom de línguas. O dom de línguas verdadeiro, aquele dado pelo Espírito Santo, são línguas inteligíveis, que você nunca estudou e que você passa a falar para pregar o evangelho. Línguas estrangeiras, não línguas estranhas. Porém, o falso dom de línguas são línguas estranhas, ininteligíveis. Quem fala não entende e quem ouve também não entende. E falam todos ao mesmo tempo, é um barulho, é uma confusão. E Deus não é Deus de confusão. Conforme diz em 1 Coríntios capítulo 14 e o verso 26, Deus é um Deus de ordem. Em 1 Coríntios capítulo 14, verso 33 diz, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Tem que haver ordem. Quando um fala, o outro se cala. Eu preciso ouvir o que o outro está falando, eu tenho que entender o que o outro está falando para que haja edificação da igreja. Então, queridos, quando nós lemos aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, no verso 7, de maneira que nenhum dom vos falta, esta declaração está no capítulo 1 da carta de Paulo.
Porém, quando você chega lá no capítulo 12 e no capítulo 13 e 14, ali ele trata especificamente, detalhadamente, dos dons espirituais, e ele mostra no capítulo 14 que existia ali um falso dom que não estava trazendo glória para o nome de Deus, e sim escândalo. Deus promete que a sua igreja manifestará todos os dons do Espírito Santo pouco antes do retorno de nosso Senhor à terra. Suas promessas são certas. Ele nos deu o testemunho do Espírito Santo em nosso coração para guiar a cada um de nós a uma compreensão dos dons que ele nos concedeu. Deus é quem dá os dons e, mediante seu Espírito, os revela a nós. Quando você recebe o dom e quando você exerce o dom, você não tem dúvidas do dom que recebeu de Deus. Você sabe qual é o dom que Deus lhe deu. Eu tenho percebido que muitas pessoas que dizem para mim, pastor, eu não sei qual é o meu dom, são pessoas que ainda não se dedicaram a perguntar, a buscar com jejum e oração. Não se dispuseram a fazer a obra do Senhor, dizendo, Senhor, o que queres que eu faça? Mostre-me onde eu posso ajudar, onde eu posso atuar, qual é o meu dom? Mostra-me qual é o meu dom. É do interesse de Jesus Cristo que você saiba qual é o seu dom. É do interesse de Jesus Cristo que você exerça o dom. Os servos mencionados lá naquela parábola de Marcos capítulo 13, verso 34, eles receberam cada um a sua tarefa do seu Senhor. Como é que eles não sabiam qual era a tarefa que eles tinham recebido? Eles sabiam. Assim também, meu querido irmão. Como é que você não vai saber qual é a missão de Deus para você? Qual é o dom que Deus está te dando para cumprir com esta missão? Você pode saber, você deve saber, em nome de Jesus Cristo, em oração, em disposição em fazer a obra do Senhor. Busque, não descanse, não cruze os braços, até que você saiba que você tem um dom, você sabe qual é esse dom, e você está usando este dom para a glória de Deus, edificação da igreja e salvação das almas. Na parte de quinta-feira, desenvolvendo os dons. Os dons podem ser enterrados e você pode perder o dom que você tem. Pessoas que pregavam muito bem podem perder esse dom e não pregar mais. Pessoas que cantavam muito bem, eles podem perder esse dom e não cantar mais. Dons que não são desenvolvidos para a glória de Deus podem ser dons perdidos. Por que nós estamos dizendo isso? Porque na parábola contada por Jesus Cristo em Mateus capítulo 25, nós vemos claramente que aqueles que desenvolveram os dons, aquele que recebeu 5, trabalhou, duplicou, desenvolveu e conseguiu mais 5. Aquele que recebeu 2 talentos, trabalhou, duplicou e conseguiu mais 2 talentos. Mas aquele que recebeu 1, enterrou, não fez nada, ele perdeu. Ele perdeu o talento que tinha recebido. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25 e os versos 14 em diante. Deus não quer que você pense que se você recebe um dom de Deus e não o desenvolve, não o usa, estará tudo bem. Não estará tudo bem. Deus cobra cada dom concedido. Ele quer que você trabalhe e ele vai desenvolver. Por isso a parábola foi contada. E isto aqui está bem claro na parábola. Mateus capítulo 25 e os versos 14 em diante. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Mas,
Chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, e, atemorizado, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Vocês estão percebendo? A pessoa que recebeu 1 talento e não o usou, mas o enterrou, ele não ficou com aquele talento. Ele perdeu o único talento que ele tinha e que não foi usado. A Bíblia diz claramente aqui no verso 28, tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Aquele que tem 10 talentos já mostrou que ele usa os talentos que ele recebe. E aquele que recebeu 1 já mostrou que ele não usa nem sequer 1 talento que recebeu. Queridos, é muito sério. Você e eu não podemos cruzar os braços, dizendo: eu não sei o talento que Deus me deu. E você vai vivendo a sua vida cristã, 5 anos, 10 anos, você vive a sua vida cristã, repetindo: eu não sei o talento que eu recebi. Eu acho que eu não recebi nenhum. Você pode estar se preparando para a perdição, porque Deus certamente te deu, pelo menos 1 talento, Deus deu. Pela parábola nós percebemos que nenhum servo ficou sem nenhum talento. Uns recebem mais, outros recebem menos, de acordo com a capacidade de desenvolver. Portanto, meu querido irmão, com jejum e oração, busque saber de Deus qual é o seu talento. Você sabe qual é o seu talento? Qual é o seu dom? Você sabe qual é o seu dom? Você está usando o seu dom para a glória de Deus? Você está sendo frutífero? Você é uma árvore plantada no jardim de Deus? Porque não basta ser uma árvore plantada no jardim de Deus. Se esta árvore não estiver produzindo frutos, ela será cortada. Deus quer que eu e você sejamos mais do que árvores plantadas no jardim de Deus. Ele quer que sejamos árvores frutíferas, cujos frutos tragam glória para o nome de Deus. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo. Que Deus dê para você o dom. Que Deus transforme seus talentos em dons. Que você transforme os talentos em ministério. Ministério de serviço ao próximo. Ministério para edificação da igreja. E lembre-se que todos os ministérios precisam funcionar semanalmente, em bases regulares. O Espírito Santo vai te usar semanalmente e você vai se sentir usado. É tão bom, é tão emocionante quando você se sente usado por Deus, quando você sente o Espírito Santo te usando, falando pela sua boca. O Espírito Santo, ele se faz sentir na sua vida. Você vai se sentir feliz em servir, em ser útil. Que Deus faça da sua vida uma vida útil dentro da igreja, dentro do seu lar. Por quê? Todos aqueles que estão ligados à videira, todos os ramos, diz em João capítulo 15, versos 5 a 7, todos os ramos que estão ligados à videira, eles produzem frutos, frutos para a glória de Deus. Se você estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, disse Jesus, produzireis muitos frutos. Que Deus derrame o Espírito Santo sobre você, meu irmão, e que nós possamos crescer, e que nós possamos desenvolver dons, talentos, habilidades, tudo para Cristo, porque Ele merece tudo, porque Ele fez tudo por você. Jesus Cristo seja tudo em mim, tudo em você, tudo em nós. Que você e eu possamos ouvir da boca de Jesus a frase: bem está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.